diácono, queridos irmãos e irmãs, a perseguição do justo é o tema da primeira leitura. Assim, o livro da sabedoria afirma a probabilidade do sofrimento do justo. Às vezes as pessoas acham que está na caminhada, está na igreja, rezar, não vai ter sofrimento em sua vida. Mas ao contrário, muitas vezes o sofrimento bate à nossa porta. É a fé que nos sustenta, é Deus que nos sustenta. E precisamos ultrapassar barreiras, dificuldades com essa fé que está dentro do nosso coração. Por isso, toda a primeira leitura é um discurso do ímpio, daquele que é desumano, e o motivo do seu ódio, que é justamente a vida do justo. Os ímpios querem pôr o justo à prova. Se realmente então for justo, Deus virá libertá-lo da morte. Os santos padres da igreja viram nesta mensagem uma espécie de profecia em relação à paixão de Jesus, que ele é justamente o justo por excelência. Então, o que aconteceu? Levaram Jesus para ser crucificado. A morte de cruz. Foi crucificado aquele que anunciou, pregou, levou a palavra de Deus aos corações. Como se dissessem, vamos ver se esse homem é justo mesmo, se for, Deus irá salvá-lo. E Jesus então entrega a sua vida ao Pai. E está lá aquele testemunho presente no Evangelho, em Lucas 23, 47, onde aquele soldado disse, este homem realmente era justo. E logo, 3 dias depois, temos a ressurreição. E a resposta desse mistério está no Evangelho de hoje, quando Jesus vai dizer no versículo 31, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. O Evangelho de hoje ele tem 2 partes. A primeira parte é o anúncio da paixão, é o anúncio, a revelação do Messias sofredor. E a segunda parte são os ditos de Jesus, os ensinamentos do Senhor. Então, nessa primeira parte do texto, esta parte encontra-se nos 3 evangelhos. Você vai encontrar em Mateus, em Marcos, em Lucas, mesmo texto. Agora, somente Marcos vai falar que Jesus pediu segredo. Isto porque a missão de Jesus já estava encerrada. E ele ia para a consumação da sua missão em Jerusalém. Por isso fala da paixão e morte do Senhor. E também da sua ressurreição. O texto também, queridos irmãos e irmãs, não faz referência sobre o sofrimento e a rejeição de Jesus como fator principal, mas na ressurreição. Por exemplo, Lucas não menciona o fato da ressurreição. Talvez Marcos, ao falar sobre a ressurreição, mostra para nós um ponto importante dentro desse texto. Então, se Marcos fala da ressurreição, vamos dar uma atenção maior. E termina a primeira parte dizendo que não entenderam aquilo que Jesus falava e tinham medo de perguntar a Jesus. Já a segunda parte, ditos de Jesus ou as instruções de Jesus, acontecem aqui numa casa e Jesus dialoga com seus discípulos. A primeira pergunta que ele faz é, o que discutias pelo caminho? Aí vem aquela vergonha, porque estavam discutindo quem era o maior. Somente Marcos, que é o evangelista de hoje, tem esse texto que vamos escutar agora, que é o versículo 35, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Lucas e Mateus não têm esse texto, por isso também esse pequeno trecho que acabei de escutar é importante para nós. Se na primeira parte o fato da ressurreição era importante, na segunda parte é a questão de ser o primeiro. Queridos irmãos e irmãs, na ordem do reino,
os ministros, os catequistas, os padres, os músicos, todos aqueles que exercem um ministério na sua vida devem ser servidores. Não é servir por interesse, mas se colocar à disponibilidade. E isto é exemplificado através de uma criança. Jesus chama e diz que eles devem acolher aquela criança. Lá no finalzinho, quem acolher em meu nome, uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Hoje é fácil de compreender, porque Jesus fez isso. No tempo dele, a criança tinha pouquíssimo valor. Por isso, a referência hoje aos excluídos. Então, Jesus mostra a criança para ser acolhida, como se ele dissesse que todos aqueles que estão excluídos ou à margem da sociedade devem ser servidos. Já a segunda leitura de hoje da carta de São Tiago faz uma distinção entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, ou a sabedoria cristã e a sabedoria terrena. A sabedoria cristã, ela é pura, pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia, bons frutos. A sabedoria cristã une, se fundamenta no amor concreto e na prática, mas também semeia a paz. Quem semeia a paz, usa da sabedoria do alto. O contrário, a sabedoria terrena, quem age desta maneira, quem assume na sua vida a sabedoria terrena, também tem certas atitudes, age através de fofocas, age para destruir, é capaz de ir contra o coordenador, o diácono, o padre, o pastor, a igreja, é demoníaca, gera discórdia, lutas, guerras, a pessoa não é obediente e quem assume esta sabedoria se fundamenta na negação do amor. Então é o contrário da sabedoria do alto. Por isso é que Tiago traz esse texto, porque ele fala para uma comunidade, esta comunidade vivia a ambição, fruto desta sabedoria terrena. E todas as vezes que a comunidade ou a pessoa assume na sua vida a sabedoria terrena, ela fere não só o amor, mas fere também a sua vida espiritual. Ou seja, o seu contato com Deus, o diálogo com Deus, a experiência de fé, tudo isso cai por baixo. Ninguém mais... Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, mas não vou à missa. Ou trata as realidades como olho por olho, dente por dente. Enquanto a igreja manifesta que você deve amar, perdoar, ser misericordioso, ser indulgente, tudo isso é sabedoria do alto, são os valores transcendentes. E aí são esses os valores que devemos assumir na nossa vida. E ele, Tiago, na segunda leitura, termina falando da oração. Se há na sua oração uma má intenção, então não recebereis. Versículo de número 3. Pedis, sim, mas não recebereis, porque pedis mal. Não vale aquela frase que está lá no Evangelho, batei e será aberta, pedi e recebereis. Não. Se a oração que você faz é uma oração que traz má intenção, e não é simplesmente aquela oração, vou rezar para Deus dar um castigo para aquela pessoa. Não é esse tipo de oração. Essa também não vale para nada. Mas, muitas vezes, a gente pede aquilo que é acidental na nossa vida do que aquilo que é essencial. E quantas pessoas, às vezes, reclamam, eu rezo, Deus não me atende. Porque, muitas vezes, a gente quer tudo em cima da hora, quer rezar hoje para ser agraciado amanhã. Isso é possível? Claro. Mas pode ser que você leve um bom tempo até receber a sua graça. Mas também, quantas vezes a gente pede coisas desnecessárias, incoerentes.
Uma vez uma pessoa trouxe uma caneta e disse: padre, dá uma bênção aqui nessa caneta para eu fazer meu vestibular. Se a pessoa não estudou, ela não vai passar. Não adianta a bênção. Pedi e recebereis. Não, dessa não vale. Então devemos tomar muito cuidado, e é isso que Tiago fala na segunda leitura de hoje. E a nossa comunidade? Se o Tiago fosse escrever algo para nós, ele escreveu para aquela comunidade e lá ele detectou a ambição. Se ele escrevesse para nós, o que ele escreveria, falaria, meditaria? Qual é a sabedoria presente na nossa vida, na vida da nossa comunidade? É a sabedoria cristã ou é a sabedoria terrena? Como eu rego a minha vida? Com a sabedoria do alto ou com a sabedoria terrena? Existe caridade entre nós? Existe oração entre nós? Todos têm consciência do que é servir? Estou aqui para servir, para ajudar? Ou sou como aquele apóstolo, ou os apóstolos que estavam discutindo quem era o maior? O maior é aquele que serve, disse Jesus. Se você quer ser o primeiro, seja o último, aquele que serve a todos. E esse é o ensinamento do Evangelho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, toda sabedoria terrena traz um certo desequilíbrio. E quando falta o equilíbrio, prevalece o pecado na nossa vida. A ambição, o orgulho, e aí sim, quando prevalece o pecado na nossa vida, se instaura a desordem. Surgem muitas vezes entre nós as discussões, as guerras, as discórdias, as mortes e assim por diante. Contudo, a revelação do Messias no Evangelho de hoje é a revelação do serviço e da humildade. E a fé expressada no serviço ao próximo revela o maior dom vivido, experimentado e dado por Jesus a nós. E o maior dom vivido é justamente o amor ao próximo, que vence o egoísmo e cura a nossa soberba. O contrário, se eu não amo o meu próximo, eu não o sirvo. Eu faço nascer dentro do meu coração o egoísmo e a soberba. Mas quando eu coloco em prática a sabedoria do alto, quando eu vivo de fato o amor a Deus e ao próximo, eu passo a servir, a amar e acolher o irmão.